Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente tem um material aqui que propõe uma ideia bem radical sobre uma das histórias mais conhecidas do Ocidente. E se a tentação de Jesus de transformar pedras em pão, lá no deserto, não fosse sobre matar a própria fome, mas sim sobre poder político, tipo uma oferta para ele se tornar uma espécie de rei do bem-estar social? Essa é uma perspectiva que muda tudo, né? E para a gente entender a força dessa proposta, o texto do Donald Kraybill, que a gente está analisando, nos convida a mergulhar na realidade, que era brutal, da Palestina do primeiro século. Certo. Não dá para compreender a tentação do pão sem antes entender a fome, a opressão, a estrutura social daquele lugar. A nossa conversa de hoje vai, desvendar como a palavra pão era sinônimo de poder, de sobrevivência e até de revolução. Então nossa missão aqui é exatamente essa: usar as fontes para analisar como esse cenário, esse abismo entre ricos e pobres, redefine completamente a mensagem e as ações de Jesus. Exato. A gente vai transformar o que parece um debate teológico antigo em uma questão muito vibrante sobre justiça social, economia e poder. Ok, vamos começar a analisar isso. Vamos lá. O ponto de partida do autor, então, é que a tentação do pão era um atalho. Jesus estava no deserto com fome, e essa fome o conectava diretamente com a realidade diária de 90% da população. A vida deles era uma busca sem fim por pão. Então a tentação parece óbvia, resolve o problema. Dá pão pro povo. Exatamente. E era um atalho genial, politicamente falando. Alimentar as massas milagrosamente garantiria uma lealdade imediata e inquestionável. Claro. O texto lembra a gente que, quando Jesus de fato alimentou as multidões, a reação foi tão intensa que tentaram fazer ele rei à força. Sim, tem essa passagem. Ele se tornou uma ameaça imediata tanto para o poder romano, ali personificado por Pilatos, quanto para o poder religioso do sumo sacerdote. Ambos temiam a capacidade dele de mobilização. O pão era o caminho mais rápido para o poder. Mas a tentação era mais sutil do que simplesmente usar um poder divino para ganho pessoal, certo? O livro argumenta que era uma proposta para desviar a missão inteira dele. O que é fascinante é que a profundidade dessa armadilha. A sugestão diabólica nas entrelinhas era: seja um Messias materialista. Distribua pão, resolva o problema imediato da fome e o povo vai te amar. Mas olha, não toque nas feridas reais. Não critique o sistema. Exato. Não critique a injustiça econômica que gera essa fome. Não confronte a corrupção religiosa no templo. Não questione o poder opressor de Roma. Apenas dê pão e deixe o sistema intacto. Ou seja, era uma proposta para tratar só o sintoma e não a doença. Perfeitamente colocado. Aceitar isso seria reduzir os seres humanos a, como diz o autor, simples animais comedores de pão. Nossa. Seria ignorar a alma, a dignidade, a necessidade de justiça e de uma transformação muito mais profunda do que só estômagos cheios. Era uma armadilha para neutralizar a mensagem radical dele, trocando justiça duradoura por popularidade imediata. Uma barganha terrível. Essa ideia de uma missão puramente materialista é uma armadilha sutil. E para a gente entender o quão atraente essa armadilha era, acho que a gente precisa pintar um retrato da sociedade que Jesus encontrou. Não era nada como a nossa, né? O autor descreve um mundo sem classe média. Com um abismo, intransponível entre elas. 2 camadas? Não havia uma classe média como a gente imagina, com oportunidades de ascensão social. Você nascia rico ou nascia pobre, e muito provavelmente morria na mesma condição. E quais são os números que o texto apresenta? Como era essa divisão? Os números são chocantes. A elite, a classe alta, representava talvez 10% da população. Mas alguns historiadores argumentam que era ainda menos, algo entre 2% a 5%. Tão pouco assim? Sim. Esse grupo incluía os grandes proprietários de terras, a aristocracia sacerdotal em Jerusalém, altos funcionários do governo, a realeza herodiana. Eles controlavam praticamente toda a riqueza e o poder. Todo o resto, os outros 90% ou mais, compunham a classe baixa. E essa classe baixa era um bloco monolítico ou também tinha suas próprias divisões? Tinha suas próprias camadas, mas todas viviam sob a mesma precariedade.
No topo dessa base da pirâmide estavam os artesãos carpinteiros, pedreiros, ferreiros. A profissão de José e Jesus os colocaria aqui. Certo, eles tinham uma habilidade. Isso, o que lhes dava um pouco mais de segurança do que a maioria. Abaixo deles, a grande massa de camponeses e agricultores, muitos trabalhando como arrendatários em terras que não eram deles. Depois vinham os diaristas, os boias frias da época que dependiam de serem contratados dia a dia na praça do mercado. E na base de tudo, os desterrados e impuros, mendigos, doentes como os leprosos e aqueles com profissões consideradas sujas, como os curtidores de couro. Essa estrutura explica por que tantas parábolas de Jesus falam de senhores e servos, credores e devedores, do homem rico e do Lázaro. Ele não precisava explicar o contexto, era a realidade diária de quem o ouvia. Exatamente. Ele falava a língua da experiência vivida por eles. E a fonte de toda a riqueza, e portanto de toda a desigualdade, era a terra. A maior parte da terra fértil da Galileia, onde Jesus ministrou, pertencia a proprietários ausentes, que viviam no luxo das cidades como Séforis ou Jerusalém. Enquanto os camponeses produziam a riqueza para eles. Exato. A dinâmica era de pura exploração. O livro pinta um quadro bem vívido do estilo de vida dessa elite. Chega a ser caricato. Sim, a ostentação era uma forma de demonstrar poder. O autor cita exemplos que parecem saídos de um filme. A elite de Jerusalém usava amarrações de ouro para prender os ramos de palma que levavam nas festas religiosas. Amarrações de ouro? As primeiras ofertas da colheita eram levadas ao templo em cestos e vasos de ouro. E tem um registro de um dote de casamento de uma família sacerdotal que chegou a 1 milhão de denários de ouro. 1 milhão de denários. O texto nos ajuda a contextualizar esse valor. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Então, a gente está falando do equivalente a 1 milhão de dias de trabalho. 1 milhão de dias de trabalho. É um número que mal dá para conceber. É o PIB de uma pequena cidade hoje, gasto no dote de uma única filha. E o autor conta uma história que talvez seja a mais emblemática dessa mentalidade, a da esposa de um sumo sacerdote. Qual? No dia da expiação, a lei exigia que todos andassem descalços como sinal de humildade. Para não sujar seus pés delicados no caminho de casa até o templo, ela mandou que seus servos forrassem a rua inteira com tapetes. Nossa, isso mostra um nível de desconexão com a realidade que é difícil de imaginar. O autor explora se essa atitude era a norma ou um caso extremo de arrogância. Pelo que o texto indica, era a manifestação de uma atitude generalizada. A elite se via como superior e se recusava a se misturar com as pessoas comuns. O contado era mínimo, exceto para empregá-las como servas ou explorar seu trabalho. E essa arrogância econômica se traduzia em desprezo religioso e social. É aí que entra o conceito do povo da terra, não é? Sim. Originalmente, o termo hebraico Am-ha-Hetz significava apenas o povo do campo, os camponeses. Mas na época de Jesus, nas mãos da elite religiosa de Jerusalém, o termo tinha se tornado uma ofensa, um rótulo de desprezo. Um xingamento, basicamente. Designava as massas ignorantes da Galileia que, por causa da luta diária pela sobrevivência, não conseguiam seguir as centenas de regras minuciosas de pureza ritual defendidas pelos fariseus. E como era esse tratamento na prática? Era desumanizador. O texto relata que um fariseu devoto não comeria na casa de uma pessoa da terra, não aceitaria seu testemunho num tribunal e via suas mulheres como ritualmente impuras, usando a expressão chocante, répteis proibidos. Répteis proibidos. Pois é, mas o cúmulo do desprezo está numa citação atribuída ao rabino Eleazar, que o livro traz. E qual é a citação? Ele teria dito que seria permitido esmagar uma pessoa da terra e até mesmo matá-la em um dia sagrado. O quê? E quando seus alunos chocados sugeriram usar a palavra abater em vez de matar para soar menos vil, a resposta dele foi: o abate requer uma bênção, o matar, não. Eu preciso de um momento para processar isso. Mesmo que seja uma hipérbole, uma figura de linguagem, a violência da declaração revela um abismo de ódio e desprezo. Sem dúvida. Mostra que o outro não era visto nem como humano. E claro, o sentimento era mútuo.
O texto menciona que o povo da terra odiava os estudiosos e a elite religiosa mais do que os pagãos odiavam Israel. Havia uma panela de pressão social e econômica prestes a explodir. E o que mantinha essa panela de pressão no fogo? O livro aponta para o sistema de impostos como o grande motor dessa opressão. Exatamente. O camponês médio estava preso numa armadilha econômica dupla. Ele era esmagado pelos impostos romanos e, ao mesmo tempo, pelos impostos e dízimos religiosos. Duas frentes de cobrança. Isso. A estimativa que o Kraebel apresenta, baseada em vários estudos, é que a carga tributária total sobre um agricultor ficava entre 30% e 60% de tudo que ele produzia. Isso é insustentável. Como esse sistema de impostos funcionava na prática? Vamos começar com o lado romano. O sistema romano era brutalmente eficiente. Havia primeiro o imposto sobre a terra, que podia levar 1/4 ou mais da colheita. Depois, havia a captação, o imposto por cabeça, cobrado de todo homem a partir dos 14 anos e de toda mulher a partir dos 12. E não parava por aí, né? Não. Além desses, uma teia de taxas indiretas. Pedágios em estradas e pontes, impostos sobre importação e exportação, taxas de mercado. Era impossível escapar. E a figura que materializava essa opressão era o publicano, o coletor de impostos. Sim, e eles eram duplamente odiados. Primeiro, porque eram judeus trabalhando para o Império Romano, o que os tornava traidores. Segundo, pelo sistema em si. Como assim? Roma leiloava o direito de coletar impostos numa região. Um auditor fiscal rico, como provavelmente era Zaqueu, pagava uma quantia fixa a Roma e tinha o direito de coletar o máximo que conseguisse, embolsando a diferença. Era um sistema que institucionalizava a extorsão. Exato. E o dinheiro arrecadado financiava o exército de ocupação que os oprimia. Era uma humilhação completa. E como se não bastasse a Receita Federal Romana, ainda tinha a Receita Federal Divina. Isso. A lei judaica prescrevia cerca de 20 tipos diferentes de dízimos e ofertas. Havia o imposto anual do templo de meio ciclo, obrigatório para todo homem judeu. Havia o dízimo da colheita e do rebanho para sustentar os levitas e sacerdotes. Que não possuíam terras. Exato. Havia um segundo dízimo para os pobres. Havia a obrigação de deixar os cantos dos campos sem colher e as espigas caídas para que os necessitados pudessem pegar. Eram obrigações religiosas com um peso econômico enorme. O livro também menciona o ano sabático, que devia complicar ainda mais as coisas. Com certeza. A cada 7 anos, a terra deveria descansar, ou seja, não podia ser cultivada. Para uma economia agrária de subsistência, isso significava a perda de quase 1 ano e meio de produção a cada ciclo de 7 anos. Nossa! Um fardo gigantesco para quem já vivia no limite. O resultado final de tudo isso era um fluxo constante de riqueza. Saía das mãos dos muitos pobres no campo e se concentrava nas mãos dos poucos ricos da elite em Jerusalém. O sistema era perfeitamente desenhado para manter os pobres pobres e os ricos mais ricos. É nesse cenário que Jesus surge. O texto é claro ao posicioná-lo. A oferta que a família dele faz na sua dedicação no templo, 2 pombas, a opção para os pobres que não podiam pagar um cordeiro, o situa economicamente. Mas, sendo filho de um artesão, ele não estava na base absoluta da pirâmide. Não, ele não vinha da miséria total. Um artesão tinha uma certa dignidade e uma estabilidade. Mas sua identificação e seu ministério foram direcionados aos que estavam abaixo dele, aos mais pobres e marginalizados. Entendi. A sua famosa frase, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, o coloca numa condição de vulnerabilidade ainda maior que a dos animais. Ele vivia como um pregador itinerante, dependendo da hospitalidade, de doações, uma existência precária. Isso nos leva à questão central. Diante de toda essa opressão, qual foi a resposta de Jesus? Ele obviamente não se juntou aos zelotes, que pregavam a revolução armada contra Roma. Então, se não era violência e também não era a solução mágica do rei do bem-estar, qual era a proposta dele? A resposta dele foi radicalmente diferente de tudo que estava na mesa. Não era uma revolução que apenas trocaria um opressor por outro, nem pães caindo do céu.
A resposta de Jesus foi o que o autor chama de pão vivo. O pão vivo. Sua própria vida, seu caminho e seus ensinamentos. A proposta não era resolver a fome com um milagre externo, mas transformar as pessoas por dentro. Mas isso não soa um pouco abstrato? Para alguém morrendo de fome, falar de uma transformação interior pode parecer um luxo. Como o livro conecta essa ideia com a necessidade física e imediata do pão? Essa é a pergunta crucial. A conexão é que essa transformação interior leva a uma nova forma de se relacionar com o pão material. A lógica do reino de ponta cabeça é que quando as pessoas são transformadas por essa nova visão de mundo, elas param de acumular egoisticamente e começam a compartilhar generosamente. Ah, entendi. A solução para a fome não está em criar pão do nada, mas em quebrar a lógica da acumulação que faz com que alguns tenham demais e muitos não tenham nada. A multiplicação dos pães, nesse contexto, não foi só um espetáculo. Foi um sinal, uma demonstração dessa nova lógica. Exatamente. O texto argumenta que foi um sinal messiânico que revelou sua identidade. Logo após esse evento, Pedro confessa como Messias. O ato de partir e distribuir o pão apontava para o arquiteto de uma nova ordem social. Certo. E na última ceia, ele leva essa simbologia ao seu ápice. Ao partir o pão, ele diz: "Isto é o meu corpo." A solução definitiva para a fome do mundo não era transformar pedras em pão, mas permitir que sua própria vida fosse partida e compartilhada, inspirando outros a fazerem o mesmo. E essa visão de mundo, esse reino de ponta cabeça, era uma ameaça direta a todas as estruturas de poder. A elite de Jerusalém, os saduceus, os altos sacerdotes, eles controlavam tudo. Tudo. A economia, com a posse das terras, a religião, através do templo e seus rituais, e a política, através do sinédrio, sempre em conluio com Roma para manter seu status. Para essa elite, a mensagem de Jesus era uma ameaça existencial. Entendo o ponto sobre um rebelde armado como Barrabás parecer um perigo mais imediato, mas um bandido pode ser capturado e executado. O problema se resolve. Mas como você executa uma ideia? Exatamente. Uma nova forma de viver que inverte todos os seus valores, que diz que os últimos serão os primeiros, que o maior é aquele que serve, que o tesouro deve ser compartilhado e não acumulado, é uma ameaça ao próprio fundamento do poder deles. Por isso, a ideia e seu portador precisavam ser eliminados. Fica claro, então, que a rejeição a Jesus por parte da elite não foi primariamente por questões teológicas abstratas. De forma alguma. Mas por uma ameaça muito concreta ao seu poder político, econômico e religioso. Sem dúvida. A luta de Jesus no deserto, simbolizada pela tentação do pão, do poder sobre os reinos e do espetáculo no templo, foi uma prévia da luta que ele travaria durante todo o seu ministério, contra as forças corruptas da economia, da política e da religião de sua época. Ele rejeitou o atalho populista e ofereceu um caminho mais difícil, um reino de ponta cabeça que exigia uma transformação fundamental na forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, com o poder e, acima de tudo, umas com as outras. Essa análise nos deixa com uma reflexão final, e é bem provocadora. O texto de Kraybill demonstra como a elite religiosa e política de Jerusalém se beneficiava de um sistema que, na prática, oprimia e explorava os mais pobres, talvez até se convencendo de que aquilo era a vontade divina. A provocação para nós é em que medida as nossas estruturas de poder hoje, sejam elas econômicas, políticas ou até mesmo religiosas, podem, às vezes de forma sutil e não intencional, operar de maneiras que beneficiam poucos à custa de muitos. E o que significaria, em nosso próprio contexto, escolher o pão vivo de uma transformação mais profunda, em vez de buscar sempre a solução mais fácil e imediata. Primeira pessoa que veio na minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos.